Olá, hoje é quinta-feira, 6 de setembro e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, veja a importância do uso de equipamentos para a segurança das crianças no trânsito, como a cadeirinha. Aqui no estúdio a gente conversa sobre esse assunto e você pode participar pelas nossas redes sociais, e-mail e site. Confira também como foi a segunda edição do Congresso de Iniciação Científica e Pós-Graduação, que reuniu estudantes e pesquisadores de diversos estados aqui na universidade. E tem ainda a previsão do tempo para o feriado de 7 de setembro em todo o estado. O Conexão TV Unicinos está no ar. Você tem filho pequeno e quando anda de carro segue as regras de segurança? Segundo o Detran aqui do estado, 52 crianças de 0 a 10 anos de idade morreram em acidentes de trânsito em 2010. Infelizmente, um número muito alto, né, Vanessa? Mas tem explicação. A metade dessas crianças estava sem a proteção adequada, ou seja, não usavam a cadeirinha ou o assento de elevação. E para diminuir esse índice, a partir de 2008, passou a ser obrigatório o uso desses equipamentos para o transporte de crianças em automóveis. Mas a fiscalização começou somente em 2010. Pois é, Chico, e até o mês de junho deste ano, 25 crianças perderam a vida em todo o estado. Veja na reportagem como o uso desses equipamentos de segurança podem ajudar a reduzir esse número. Mãe, amarra meu cinto. Essa é a primeira coisa que Lívia fala quando entra no carro. Mesmo com pouca idade, ela já sabe que o uso da cadeirinha é obrigatório, assim como o assento de elevação, utilizado pela irmã mais velha, que também já entende bem o porquê do equipamento. Para ter segurança. Os pais dela sempre ensinaram para as pequenas a importância da segurança no trânsito. Se acontece qualquer tipo de colisão, graças a Deus nunca nos aconteceu nada, mas com certeza as cadeirinhas evitam, algum problema relativo a uma colisão que aconteça. Sheila não teve a mesma sorte. Há 7 anos, ela sofreu um acidente de carro em cima de um viaduto. Eu estava indo no sentido centro-bairro e o carro que vinha no sentido bairro-centro, o cara deixou cair o celular no chão e ele veio, se abaixou para pegar e bateu na traseira lateral aqui do meu carro. E o meu carro rodopiou 4 vezes. Eu estava com meu filho de 3 anos e meio no carro. Pensei no meu filho, na segurança dele, assim, foi a primeira coisa que eu pensei. No dia do acidente, a Sheila estava dirigindo e o Bruno estava do lado direito, atrás do carona, preso na cadeirinha. Se não fosse isso, ele poderia ter sofrido sérios danos. Mas graças a esse cuidado, não aconteceu nada com ele. Eu me lembro do carro girando e da cadeirinha que eu estava sentada. Mas nem todos os pais pensam como Maricé e Sheila. Muitas vezes o uso da cadeirinha é esquecido ou não é visto como prioridade na hora de sair de carro. E a solução vista pelas autoridades foi tornar essa prática obrigatória. Essa orientação, a resolução, ela já existe desde 2008. Porém, foi dado um prazo de 2 anos aos pais para que se adequassem a essas normas. E somente em 2010 começaria a fiscalização. A grande maioria dos pais esperou até a véspera da fiscalização para adquirirem os equipamentos de segurança. Mas o desafio dos órgãos públicos é saber qual a maior motivação dos pais ao utilizarem a cadeirinha. Proteger os filhos ou evitar as multas? O que a gente vê ainda, infelizmente, são muitos pais se preocupando com as multas e penalidades e não entenderam ainda, alguns não entenderam ainda a real importância da utilização dos dispositivos de segurança. É importante ressaltar que utilizando corretamente a cadeirinha ou dispositivo, conforme a idade da criança, ela tem uma chance de sobrevida de 71%. Que é mais do que qualquer outro ocupante dentro do veículo. A Resolução 277, aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, em 2008, prevê a obrigatoriedade do uso dos dispositivos de contenção para crianças menores de 7 anos e meio. De acordo com o artigo 168 do Código de Trânsito Brasileiro, a multa prevista para quem descumpre essas normas é de R$ 191,54, além de 7 pontos na carteira de habilitação e retenção do veículo até que ele seja regularizado.
É importante lembrar que a lei não se aplica a veículos como táxis, ônibus e vans escolares. Os equipamentos previstos na lei variam de idade para idade. Bebês de até 1 ano devem ser transportados no bebê conforto, com a cabeça voltada para a traseira do veículo. Crianças de 1 a 4 anos de idade devem usar as cadeirinhas. Já os mais velhos, de 4 a 7 anos e meio, devem utilizar o assento de elevação. Com certeza, isso é uma forma de garantir que as pessoas usem mais, né, as cadeirinhas e que não saiam sem as crianças estarem bem amarradas. Garantia que deve ter como principal motivo a segurança dos pequenos. Quem já passou por alguma situação de perigo sabe bem a importância dessa prática. Que as pessoas tomem consciência de que a cadeirinha é muito importante para a vida de um filho, de uma criança que está ali no carro. Ela faz toda a diferença. E é uma atitude tão simples que até as crianças dão a dica. Eu acho que é importante usar cadeirinha para quando aconteça um acidente ninguém se machucar. Eu quero dizer para as crianças, só que sempre quando andar de carro tem que botar o cinto e a cadeirinha. É isso aí. Vamos ouvir os conselhos, então. Tomara que cada vez mais os pais adotem esse costume e se conscientizem de que o importante mesmo é a segurança dos filhos. Para mais informações sobre a resolução 277 do CONTRAN, acesse denatran.gov.br/CONTRAN.htm. Chico, e de acordo com o sistema DataSUS do Ministério da Saúde, 40% do total de internações de crianças entre 0 e 14 anos acontece por causa dos acidentes de trânsito. Vanessa, e o trânsito também é responsável pela maior parte dos acidentes fatais. Ainda conforme o DataSUS, das 1.895 mortes de crianças de até 14 anos de idade, 38% são por atropelamentos, 36% correspondem aos acidentes com a criança na condição de passageira, 5% na condição de ciclista e 21% em relação a outros tipos de acidentes de trânsito. E é para conversar com a gente sobre esse assunto que nós recebemos aqui no estúdio João Antônio Brasil, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, e também Fernanda de Lima, que é coordenadora da Escola Pública de Trânsito do Detran. Olá, sejam bem-vindos. Obrigada pelo espaço. Tá certo. Inspetor, para a gente começar essa conversa, quero saber como é que estão acontecendo essas fiscalizações, né? Como é que ela está acontecendo? Não, nós temos a nossa fiscalização normal dos veículos e quando acontece de serem encontrados crianças sem os dispositivos, nós devemos fazer o que preconiza a legislação. Mas eu já ressalto que são poucos os casos em que nós estamos encontrando o não cumprimento da legislação. Os pais estão bastante cuidadosos com essa situação. E esses pais que são pegos nesse ato, o que eles alegam? Por que os filhos não estão usando equipamentos de segurança? A resposta que é nos dada é questão que iriam fazer um trajeto pequeno ou muitas vezes não tem condição de adquirir o dispositivo, né? Mas principalmente a questão de eu saí ali e eu vou mais adiante, achei que não tinha essa razão de colocar o dispositivo. Mas naquelas viagens de grande percurso, nós verificamos que há o cumprimento da legislação. Mas é importante ressaltar que nesse curto espaço de tempo é que pode acontecer também alguma coisa grave, né? Fernanda, você acredita que depois dessa legislação, dessa determinação e da fiscalização também, o número de multas e de acidentes de trânsito reduziu nesse sentido? Bom, o número de multas, eu acho que o inspetor pode falar com mais propriedade a respeito. Quanto à acidentalidade, ela tem, envolvendo mortes de criança, por falta do uso do dispositivo, ela reduziu bastante. As estatísticas têm mostrado, os números têm mostrado para os mais céticos, né, que não acreditam ainda na importância da utilização dos equipamentos de segurança, tem demonstrado que houve uma expressiva redução da mortalidade envolvendo crianças em acidentes a partir do início da fiscalização. Não, infelizmente, do início da orientação, que ela existe desde 2008, aí foi dado 2 anos como prazo para os pais e cuidadores se adequarem a essas normas, e a partir de 2010, então, 1º de setembro de 2010, iniciaram as fiscalizações.
A partir do primeiro ano de fiscalização, nós já notamos uma expressiva redução em torno de 32% na mortalidade de crianças nos acidentes. Isso já é um forte indicativo de que realmente a utilização ela é muito importante. Conduzir as crianças de forma adequada nos veículos é fundamental. Eu queria saber do inspetor por que não é obrigatório o uso desses dispositivos em táxi e transporte escolar, por exemplo? Qual é a garantia de segurança para essas principalmente, crianças? Acredito que na legislação, pelo fato de ser esporádico esse transporte, e aí da não obrigatoriedade daquele prestador de serviço ter permanentemente o dispositivo com ele. Né? É sabido que é necessário, mas na legislação foi dada exceção a esses veículos para trafegar sem o dispositivo. Entretanto, o uso do cinto, né, e os cuidados com a criança devem ser administrados. Né? Já com relação à fiscalização, que a Fernanda falou, nós temos que os maiores casos são os adultos sem o cinto. Né? Nós temos a ocorrência dos próprios motoristas e dos passageiros, principalmente do banco de trás, sem o cinto de segurança. Então, no caso das crianças, estão sendo bem cuidadas. O problema são os adultos. Não tem nem aquela questão de estar a criança no colo da mãe, isso também vocês não estão mais vendo? Não, a questão da criança no colo da mãe é porque, dependendo do tamanho dessa criança, né, a própria criança vai ser prejudicada na hora do acidente. Então, é cuidar, é colocar. É melhor a criança estar com um cinto de segurança normal, né, sem o dispositivo, do que estar no colo de um adulto. Só complementando a fala do inspetor, essa questão ela é muito do senso comum. Ontem eu estava conversando com uma avó que me confessou, digamos assim, que tirava, até entender a importância dos dispositivos, ela tirava a sua neta da cadeirinha e colocava no colo. Quando ela saía exclusivamente com ela, né, com a avó, a mãe dela não sabia, a mãe da criança, mas ela tirava da cadeirinha, colocava no colo, porque havia a sensação por parte dessa avó que a criança estaria mais segura no colo dela do que na cadeirinha. Isso tem que cair por terra, isso é um mito, isso é um conhecimento do senso comum que não está certo. É provado através de estatísticas, de dados, reportagens mesmo que a gente assiste, que a criança, por ser menor, normalmente em um acidente de trânsito, ela é arremessada para fora do carro. Ou até no impacto pode ser esmagada pelo corpo da pessoa que está segurando entre o banco também. Existem muitos perigos, né, de levar uma criança no colo, seja do tamanho que for. Né? A partir da maternidade, a criança já tem um dispositivo adequado para a idade dela. Outra questão que fica é a criança, a maioria dos casos que nós encontramos é a criança andando entre os bancos do motorista e do passageiro. Porque a criança tem aquela coisa de querer olhar o curiosidade, pai, o painel, curiosidade, né? Direção, e ver como é que é a condução daquela situação. Né? E aí, nesse momento é que pode acontecer algo grave, porque ela certamente, pelo tamanho e pelo peso, ela vai ser arremessada contra o para-brisa. E existe um local de maior perigo dentro do carro para a criança ficar? Uma indicação até para onde colocar a cadeirinha? Sim, com certeza, conforme a orientação da Resolução 277, crianças de 0 a 10 anos devem ser conduzidas nos bancos de trás dos veículos. Aí existe um dispositivo de segurança adequado para cada idade. Então, sempre no banco de trás, quanto mais o pai puder retardar essa ida para o banco da frente, melhor. Independente da criança já ter feito 10 anos, ela estará mais segura no banco de trás. Então, essa orientação, ela existe. Tá certo. Então a gente faz agora um rápido intervalo e na volta continuamos falando sobre a importância do uso de equipamentos de segurança como a cadeirinha. E você pode participar dessa conversa pelo e-mail conexãotv@unicinos.br ou pelas nossas redes sociais no facebook.com/tvunicinos e pelo Twitter no @tvunicinos. Nós já voltamos.